Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo e trabalho como consultor de geotecnologias. E hoje eu venho apresentar para vocês o web treinamento de análise espacial multicritério de suporte à decisão. Uma breve introdução a esse tipo de método multicritério de modelagem. O método multicritério de modelagem de decisão consiste na relação, na concatenação de diversos parâmetros que estão relacionados entre si no acontecimento, na eclosão de determinado evento. Também é utilizado para estudos de viabilidade, estudos de suscetibilidade e estudos também de adequabilidade daquele tipo de uso, daquele tipo de ação que está sendo realizado, perpetrado dentro daquela área de interesse ali, tá? Então, vamos seguindo, né? Dá uma travadinha aqui. Mas vamos lá. O que eu vou abordar nesta apresentação, né, que está precedindo a prática, né, do nosso curso, eu vou abordar primeiramente sobre a análise multicritério de suporte à decisão. O que é essa análise multicritério? Como eu vou correlacionar diferentes fatores, diferentes parâmetros de uma área de interesse, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de análise multicritério, né? As técnicas TOPSIS, AHP, técnicas que utilizam uma abordagem de superação, uma abordagem de quanto que um parâmetro é mais importante que o outro, qual o nível de importância de superação que o fator tem em relação ao outro, enfim, vários tipos de técnicas, tá? A forma que nós temos de selecionar os parâmetros que estão relacionados com aquele evento ali, tá? Que parâmetros são esses, como eles são classificados, esses parâmetros. A normalização de critérios, os três principais, as três principais formas de normalizar, de padronizar os critérios, também chamados de estandardizar os critérios, né? Standard, tá? A avaliação das alternativas, a validação do modelo e a conclusão para fechar, né, e esboçar, né, o estado da arte, tá, da análise multicritério. A análise multicritério é definida como um conjunto de ferramentas e métodos matemáticos que permitem a comparação de diferentes alternativas de acordo com vários critérios. Tá? Então, dentro de uma área, dentro do mundo real, né, a modelagem do mundo real ele pode ser particionado, fatiado em diversos fatores que compõem esse mesmo mundo real. Então, eu posso utilizar o critério 1, que é um critério de eixo de rodovias, o critério 2, que é o uso do solo, o critério 3, que é pontos de alagamento, o critério 4, que são os setores censitários por renda, enfim, eu tenho diversos tipos de critérios e para cada critério eu estabeleço uma ordem de importância, eu ordeno cada critério dentro de uma classificação de critérios de benefício, ou seja, de critérios onde eu sei que a partir desses atributos eu tenho uma maior probabilidade ou viabilidade de instalação de determinada infraestrutura, de oportunidade de venda ou de projetos de cunho ambiental que se traduzam em um menor impacto possível. Enfim, eu tenho vários tipos de eventos que eu posso modelar com a relação de diferentes tipos de critérios que compõem o mundo real. Mas o que é o processo decisório? O processo decisório ele consiste em um tripé. Eu preciso de uma tecnologia para poder materializar, né, todo o passo a passo para a geração do meu modelo. Então eu preciso de tecnologia, tanto de hardware, tanto de um computador com uma memória RAM, né, adequada, relevante, quanto de software, né? Quais são os softwares que eu tenho disponíveis para mim para eu utilizar e poder fazer essa parametrização, primeiramente a normalização, depois a parametrização e, enfim, a geração do modelo final. Então eu tenho o software, o hardware, e dentro do software eu tenho os plugins, eu tenho as ferramentas de geoprocessamento, eu tenho as ferramentas de reclassificação, de transformação de dados matriciais, dentre outros, dentre outros recursos. Tá? Eu também tenho que ter critérios.
Quais são os parâmetros que estão envolvidos dentro da minha modelagem? Eu preciso de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho vários atores envolvidos dentro daquele, é, 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 daquela modelagem decisória, daquele processo decisório. Então, como eu vou modelar o meu evento? Eu preciso de profissionais envolvidos, onde cada profissional é especialista em cada parâmetro envolvido com o evento em questão. Então, eu preciso de critérios muito bem definidos. E, por fim, eu preciso do evento. O que eu vou modelar? O que está relacionado com esse evento? Esse evento é do tipo um evento de apoio à decisão, né, que depois, posteriormente, nos próximos slides, a gente vai ver isso, de apoio à decisão, de tomada de decisão. É um evento visando fins vantajosos, lucrativos, ou fins de ensaio, ou fins de apoio a um futuro processo de tomada de decisão. Tá? Então, esses três fatores compõem, né, eles compõem todo o processo decisório e são integrados pelas ferramentas GIS. O GIS apresenta tecnologia com suas ferramentas, com seus recursos, as operações. O GIS apresenta também capacidade de espacializar os critérios, ou seja, eu posso representar cada critério relacionado em um dado vetorial ou por um dado matricial, e o evento, eu consigo estabelecer um recorte principal, estabelecer um município ou um bairro e relacionar todos os critérios em cima desse bairro. Então eu tenho essa sobreposição de planos de informação em que ele pode ser integrado dentro de uma solução GIS, de uma solução de sistema de informações geográficas. Agora, falando um pouquinho sobre as técnicas de análise espacial multicritério, nós temos as 4 principais técnicas. Tá? A primeira técnica é a TOPSIS, que é Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Ele avalia o desempenho das alternativas através da similaridade que as alternativas têm, que é a mais próxima da solução ideal e mais distante da solução ideal negativa. Existe também plugins onde ele utiliza essa ferramenta TOPS. Então, ela é um pouco parecida com a técnica HP e com a normalização que precede a técnica HP. Por quê? Porque ele ordena as alternativas, onde ele maximiza os critérios de benefício e minimiza os critérios de custo. Então há essa subdivisão entre os fatores e isso possibilita a aplicação da técnica. A HP, que é a Analytic Hierarchy Process, ela decompõe o problema em vários fatores e depois o decisor ou o conjunto de profissionais envolvidos nessa modelagem, eles confrontam, julgam, né, esses critérios entre si. Né? Então ele estabelece preferências entre cada critério. Então a faixa de renda dos setores censitários é mais importante que a proximidade dos centros comerciais. Então eles fazem essas comparações par a par, aplicando uma nota de importância, que varia de 1 a 9. Então 1 importância igual, 3 importância moderada, 5 importância muito importante, muito mais importante. 7 mais importante, muito mais importante, extremamente importante é o 9. Então ele tem essas notas comparativas entre as alternativas, entre, né, aqueles critérios ali, e é um método que ordena essas alternativas e considera a troca entre critérios, ou seja, eu estabeleço um denominador comum entre os critérios através dessas notas. Tá? Agora, a abordagem de superação é uma abordagem pouco usada. A Electri, ela compreende os procedimentos de construção das relações entre os critérios e a exploração de um critério em relação ao outro, quanto que o critério, numa escala pré-definida, é mais importante em relação ao outro, mas a partir de um critério de superação. Tá? Ela também tem um plugin, tá, relacionado, e o Prometheus, ele compara, ele é um pouco similar, né? Ele é parecido com o HP porque ele compara as alternativas, mas ele compara a partir dessa escala de superação. Mas como eu vou modelar o meu evento, né?
Eu tenho dois tipos de abordagem de modelagem de evento. A primeira abordagem é construtivista, onde eu tenho apoio à decisão, onde eu dou suporte à decisão. Então, a multidisciplinaridade ela surge como um conceito em que cada profissional envolvido, ou seja, cada profissional referente ao parâmetro que ele é responsável, ele tenta analisar a fundo somente aquele parâmetro. Então, a abordagem construtivista é uma abordagem de ensaio, é uma abordagem de apoio à decisão, é uma abordagem que ela vai ser utilizada para uma situação futura. Tá? Então, cada profissional envolvido em cada parâmetro, ele só vai estudar aquele parâmetro, ele vai a fundo extrair informações e critérios comparativos até com os outros, mas ele vai a fundo somente naquele critério ali. Então, ele vai somente enriquecer um único tipo de critério, cada profissional. Tá? Então é a questão da multidisciplinaridade. Eu tenho qual é o lugar onde há um consenso, né, de áreas que são propícias ou viáveis em determinado caso. Tá? Então é um consenso, tá? que acontece. E a abordagem racionalista já é uma abordagem para tomada de decisão, já é a solução mais vantajosa, a solução mais lucrativa, a solução mais viável ambientalmente. Então, disso eu preciso da transdisciplinaridade. O que seria a transdisciplinaridade? Ela é a capacidade dos profissionais envolvidos no projeto de chegar a um denominador comum. Ou seja, tem aquela coisa de empatia, né? Quanto que um profissional é empático com o assunto do outro profissional que também está relacionado com o modelo, né? Então eles tentam conversar entre si e estabelece essa variável em comum entre todos os critérios. Então eu preciso que a minha habilidade com a pedologia, por exemplo, que estuda os tipos de solo, eu preciso que essa minha habilidade consiga entender a habilidade do geotécnico, daquele que estuda a geotecnia, do engenheiro civil, né, que estuda a geotecnia daquele local ali. Quanto que o meu fator afeta o fator da geotecnia. Então essa é a transdisciplinaridade que é fundamental para a abordagem racionalista. Na nossa prática, a ser realizada posteriormente à apresentação, na nossa prática, o estudo de caso é um estudo de identificação de áreas potenciais para a instalação de postos de carregamento para carro elétrico. Então, é uma abordagem racionalista. É uma abordagem onde eu procuro uma solução vantajosa, uma solução ambientalmente amigável e lucrativa, onde eu tenho vários critérios muito diferentes entre si, critérios qualitativos e quantitativos, que vários profissionais que estão relacionados entre si vão conversar entre si, ter aquela empatia, entender o outro critério e estabelecer as relações mais íntimas que um critério tem em relação ao outro somente pela conversa, somente pela transdisciplinaridade. Mas qual é o passo a passo, né, para modelar o evento? Isso no ambiente SIG, tá? Primeiramente tem que estabelecer os critérios. Quais são os parâmetros que estão envolvidos? Que tipo de parâmetros são esses? Esses parâmetros são espacializados? Espacializáveis? Né? Eles têm um fator espacial envolvido? Estão numa escala de detalhamento adequada? Tá? Depois eu tenho que padronizar esses fatores, ou seja, eu tenho que normalizar. Cada fator ele tem uma unidade específica. Setores necessitados, no nosso caso posterior a ser realizado, eu tenho a unidade quantitativa de domicílios. A declividade, eu tenho a unidade de percentual. Inundação, eu tenho a unidade de metros. Enfim, eu tenho vários tipos de unidades que eu preciso padronizar em uma mesma unidade escalar espacial. Tá? Então, essa é a padronização de fatores, que é a normalização. Em seguida, eu faço a análise de alternativas. Ou seja, eu já aplico a técnica AHP, eu já aplico a técnica de comparação par a par, né, de dois critérios, de dois parâmetros que estão relacionados com aquele evento ali. E como eu faço isso? A gente vai ver na prática que a gente vai fazer. Essa análise de alternativas é uma análise de importância completamente subjetiva, né, de um parâmetro em relação ao outro, mesmo se esse parâmetro for de benefício ou de custo.
E por fim, a geração do modelo, que a partir das análises de alternativas, a própria ferramenta já escalona a matriz e já gera os valores de coeficientes de importância dentro daquele processo ali de modelagem do evento. Partindo agora para a seleção de parâmetros, né? Um exemplo, eu tenho áreas potenciais para instalação de infraestrutura sustentável. É um evento fictício, né? Não é o da prática a seguir, mas é o evento fictício. E eu tenho vários critérios. Mas como é que eu seleciono esses critérios? Eu tenho que ter primeiro critérios diretos. Quais são os fatores diretos? O que são os fatores diretos? Fatores diretos são os parâmetros, os critérios em que quanto maior for a proximidade, melhor. Então, quando há a manifestação desse critério naquele dado espaço geográfico ali, eu tenho mais vantagem, eu tenho viabilidade de instalação de uma infraestrutura, de aplicação de uma determinada política ou de instalação de um novo ponto de venda. Então, eu tenho a manifestação da vantagem que aquela área tem em relação ao evento que eu quero modelar. E os fatores de restrição, ele vai na contramão. Os fatores de restrição, como por exemplo pontos de deslizamento ou áreas de inundação, as áreas de inundação é um fator que, quando estiver mais próximo dessa área de inundação, pior. Então eu tenho que evitar essas áreas. Então são os fatores de restrição. Mas essas áreas, as áreas fora desse fator, são as áreas que podem. As áreas próximas a esse fator são as que não podem. Então, esses são os fatores diretos de custo e esses fatores diretos aqui são os de benefício. Desculpe, só para me corrigir, os fatores de restrição são os fatores que em momento algum, em circunstância alguma, você pode utilizar como um objeto de identificação de área potencial, tá? Que é a unidade de conservação, massa d'água. Tá? O que eu estava falando antes são os fatores de custo. Tá? São os fatores que vão na contramão dos fatores diretos de benefício. Tá? Só para me corrigir. A normalização é a padronização da unidade escalar espacial, tá? Das variáveis envolvidas no projeto. Existem três tipos de normalização. A normalização binária, tá? Essa que a gente utilizou na nossa prática, a gente vai utilizar na nossa prática, tá? De 0 e 1. A normalização escalar de suscetibilidade, um exemplo, você fazer uma escala de 1 a 3, né? 1 inapto, 2 moderadamente apto e 3 apto. E você vai, para cada fator isoladamente, né, você vai aplicar essas notas, que é uma escala que você tem de 1 a 3. Ao invés de ser de 0 a 1, é de 1 a 3. Só que você tem escalas intermediárias. Você tem o 2, que é moderadamente apto. Então, isso já garante um aumento do nível de detalhes. Tá? E, por último, a normalização pela distribuição normal, onde eu tenho diversas notas diferentes entre si, né, variando de 0 a 100, tá? De vários polígonos, né, de vários atributos que compõem aquele meu critério ali, de várias feições que compõem aquele meu critério. E assim realizar a distribuição normal, retirar a variância, né, o desvio padrão para mais e para menos e aplicar um intervalo de confiança que seja adequado para a modelagem daquele evento ali e para o estabelecimento de uma normalização, ou seja, de uma padronização da unidade escalar espacial. Para avaliar as alternativas, nós temos a comparação de alternativas qualitativas e quantitativas, tá? Que é a HP. A ponderação direta de fatores, eu posso estabelecer uma escala de 0 a 10 e fazer entrevistas, tá? Com diversos especialistas na área, e assim eles estabelecem um coeficiente de importância diretamente. E por fim, eu posso ordenar esses critérios. Eu coloco em primeiro, ou com o número 10, né? O critério mais importante, setor censitário, e segundo, um critério né, de uma importância secundária, centro comercial, enfim, eu vou ordenando esses critérios e essa colocação de cada critério é utilizada como peso, tá? Não é muito usado, não. O que é mais utilizado é a ponderação direta de fatores,
que é a entrevista, e a comparação de alternativas qualitativas e quantitativas, que é a HP. Tá? E isso, a avaliação das alternativas, ela prescinde de uma equipe, né? Ela prescinde de uma quantidade, uma gama de profissionais que estão envolvidos com cada critério. Então, nesse caso, eu preciso de um economista, eu preciso de um sociólogo, eu preciso de um geógrafo, de um cartógrafo, eu preciso de uma gama de profissionais de diferentes especialidades que podem, com mais propriedade, aplicar, né, as alternativas necessárias, né, as notas de comparação ou as notas diretas necessárias e adequadas naquele evento a ser modelado. E por fim, né, o modelo ele tem que existir. Né? O modelo ele não pode ser fictício, ele não pode somente existir como um mapinha colorido. Né? Ele tem que ser validado. Então eu tenho que compatibilizar com os indicadores relacionados, eu tenho que ter indicadores estatísticos dentro daquela área ali, que por muitas vezes é levantado a partir de entrevistas em loco. Tá? Então eu preciso compatibilizar essas minhas áreas de aptidão, de infraestrutura para instalação de postos de carregamento de carros elétricos. Eu tenho que compatibilizar essas áreas com os indicadores relacionados, ou seja, nessas áreas eu tenho mesmo aquela aptidão, eu tenho a faixa de renda acima de 10 salários mínimos, eu tenho uma rotatividade de usuários, de potenciais usuários naquela região ali, eu tenho pessoas com vontade, né, com uma vontade de consumir esse carro elétrico. Então, essa compatibilização é fundamental para validar e para dizer se o modelo é adequado ou não. Tá? A validação de campo, que é a validação em loco, a validação direta. Os indicadores relacionados, nem sempre eu tenho que ir a campo. Eu posso pegar dados de indicadores do IBGE, do IPEA ou de qualquer outra fonte, tá? Oficial e pública. E, por fim, validação por imagem de satélite, porque às vezes aquela área que aparenta ser uma área de aptidão é uma área completamente já modificada, né? Uma área que já foi transformada, né, de uma forma que possa inviabilizar aquela instalação ali que o modelo está indicando que está apto. Então, o modelo ele tem que apresentar os parâmetros, o levantamento dos parâmetros ele tem que estar com uma temporalidade aceitável, ou seja, ele deve corresponder a uma realidade de pelo menos um mês atrás, caso seja um projeto, né, executivo, né, um projeto com uma maior exigência de atualização. Tá? Esse é um exemplo do mapa global, né, referente ao modelo em questão que a gente vai realizar agora durante a prática. Tá? E por fim, a análise multicritério ela permite a estruturação de qualquer evento, tá? Desde que você tenha uma quantidade de fatores, desde que esses fatores sejam levantados o mais breve possível, com uma temporalidade aceitável, tá? Não sejam fatores levantados de forma defasada, não sejam muito tempo, né? sem estar atualizado. Isso também favorece a credibilidade, né? A certificação de que aquele modelo realmente é a realidade ali presente, né? Lógico, respeitando as margens de erro. Tá? E quanto maior for o detalhamento dos dados, mais preciso será o modelo multicritério. Mas nem sempre, né? Às vezes você tem um dado de 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, que pode meio que inviabilizar os processamentos digitais a serem realizados no software. Então, detalhamento tão preciso assim também não é lá o melhor dos mundos, tá? Pode ser um detalhamento, né, entre 1 para 10 mil e 1 para 50 mil. Isso para mim é fundamental e é o necessário, tá, para esse tipo de projeto, que não necessariamente é um projeto muito de alta precisão, e sim mais um projeto de planejamento e política. Tá? Essas são as referências, alguns sites, tá, que falam muito sobre análise multicritério, sites que falam um pouco do relacionamento do geoprocessamento com essa modelagem multicritério. Tá?
O meu artigo também, acabei botando duas vezes, mas o meu artigo na GeoEduc também, por que utilizar a análise geográfica para tomar de decisão, que é fundamental, uma vez que se você mapeia aquele critério realmente existe, então ele é tangível, então essa tangibilidade ela é o que norteia todos os processos de transformação daquele espaço ali, daquele espaço ali, daquele espaço estudado e, consequentemente, vai te garantir, né, uma assertividade na escolha das áreas mais próprias, mais aptas, né, habilitadas ao evento que você está modelando, tá? Muito obrigado, tá? Agradeço muito por ter assistido essa apresentação e vamos lá para a parte prática, né? Para a gente poder ver um pouquinho de perto como é realizado, como é o processo de confecção, né, de estruturação de um modelo multicritério. Muito obrigado.